Shalom, shalom, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui que vos fala o presbítero Josué D'Amato Júnior, o mensageiro de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia, eu estou trazendo uma mensagem aqui que está na Bíblia de Estudo, Desafio dos Homens. E essa Bíblia traz alguns estudos, e eu quero estar falando aqui sobre um estudo que eu encontrei dentro dela, uma mensagem que eu encontrei dentro da Palavra de Deus que diz, arriscando tudo. Qual é o seu limite para fazer a obra do Senhor? Qual é o seu limite para se arriscar a fazer a obra do Senhor? Antes de você assistir esse vídeo, começar essa mensagem, deixa aí seu like, deixa aí um comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Há uma citação anônima sobre correr risco, diz assim: se você não está vivendo do limite, está ocupando espaço demais. Esta frase, essa mensagem, ela fala grande verdade e relevante aos homens cristãos dos dias de hoje que estão assentados aí confortavelmente nos seus bancos das suas igrejas, sem querer correr risco, sem querer tomar uma posição para fazer a obra de Deus. Estão aí buscando conforto, buscando proteção, e a nossa proteção, a nossa segurança vem de Deus. Contudo, a sua mensagem sábia costuma ser abafada por um zumbido aí obcecado do mundo, que é sobre segurança e sobre exigir proteção. Hoje o mundo está aí obstinado por conseguir e ter segurança, mas nós sabemos que nós, servos, servas, filhos e filhas de Deus, estamos protegidos, guardados e na segurança dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza bem presente, é Ele que nos guarda. E um homem chamado Epafrodito aí arriscou-se tudo, arriscou sua vida por amor e pelo amor à obra de Cristo. Esse membro da igreja antiga aí, da cidade de Filipe, entregou certa quantia em dinheiro e suprimento ao apóstolo Paulo, enquanto o apóstolo Paulo se encontrava aí e sofria numa prisão em Roma. Até onde sabemos aí, que nós buscamos, estudamos, nós vemos que Epafrodito aí não pregou, não há relato dele pregando, não há relato dele ensinando, então ele não ensinou, não fez evangelismo público durante o seu período que esteve ali, e nem teve aí o seu ministério de grande visibilidade, que nós encontramos, procuramos, mas nós sabemos que sua atitude ecoa até hoje. Nós vemos que durante a sua viagem em Roma não tem esses relatos. Contudo, ele estava comprometido aí com a obra de Cristo. Sabe como? Ele gastou enorme quantidade de energia tentando aí atender às necessidades do apóstolo Paulo. Enquanto fazia isso, Epafrodito aí, ele se entregou e ele acabou ficando doente. Enquanto ele fazia esse relato, fazia essa doação, fazia esse esforço, a Bíblia diz que ele adoeceu seriamente, de fato que o apóstolo Paulo escreveu. A igreja de sua origem, a igreja ali de Filipe, ele escreve sobre esse homem que ficou doente e quase morreu. Nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículo 27. Se você fosse, eu faço uma pergunta, se você fosse Epafrodito, teria corrido o risco, teria colocado a sua vida em risco para tornar-se somente um menino de recado de Paulo? Você teria coragem? Teria escolhido aí os perigos de uma viagem longa e difícil simplesmente por entregar alguns suprimentos, ainda que esses suprimentos fossem muito necessários? Você teria essa coragem? Ou teria ficado em casa aí orando para que o estômago de Paulo não roncasse muito mais alto? Qual seria a sua atitude? Você teria coragem ou estaria escondido dentro do conforto do seu lar, o conforto da sua igreja, somente orando? Então tem horas, irmãos, a oração fala orar e colocar em atitude. Tem hora que nós temos que colocar atitude.
Nós vemos que o apóstolo Paulo elogiou Epafrodito diante dos seus amigos e disse-lhe: eu peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honre homens como este. Por quê? Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo e arriscou a sua vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar a mim. Filipenses capítulo 2, 27, 29 e 30. Filipenses capítulo 2, 29 e 30. Os riscos, meus irmãos, só ocorre quando o resultado é duvidoso. Os riscos só estão quando o resultado é duvidoso. Portanto, o perigo de um resultado indesejado para nossas vidas sempre vai existir. Pergunta a Epafrodito, que quase morreu por correr alguns riscos. Mas temos que saber que nem todos os riscos traz honra a Deus. Precisamos correr risco com sabedoria, mas Deus conhece o fim desde o princípio e nos chama a colocar a confiança nele e assumir risco pelo seu reino, nos colocarmos à disposição dele. Deus, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele conhece todas as coisas que pensamos desde o princípio, mas ele nos chama para nós nos colocarmos a correr risco. É hora de nós sairmos do nosso conforto e anunciarmos esse Cristo. É hora, porque o tempo final já está aí. Que risco você está correndo? Que risco você está correndo? Quais riscos planeja correr pela obra de Deus? Quantos riscos você planeja correr por anunciar o Evangelho, para fazer, para levar, para proteger a tua igreja, para proteger a palavra de Deus? Não tenha medo de dar um grande passo. Disse David Lloyd George, corajoso primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial: não é possível cruzar um abismo dando 2 pequenos pulos. Não tem como nós pular um abismo dando 2 pulos, um e depois outro. Não, tem que ser um pulo certeiro e objetivo. Então Deus quer que nós se colocamos em certeiro e em objetivo para fazer a obra do Senhor. Epafrodito teria concordado com essas citações de David. Deus se alegra quando homens piedosos se arriscam pela obra. Deus é aquele que nos guarda, Deus é a nossa proteção. Não adianta ficar buscando segurança do mundo, porque a palavra de Deus diz que em vão o homem que edifica a casa, se o sentinela não aguarda. Meus queridos irmãos e irmãs, é hora de nós nos levantarmos, sairmos do nosso conforto e anunciarmos, porque Cristo está aí. Tudo mostra o fim do mundo. Nós vemos aí chegando doenças e mais doenças. Nós vemos guerras, rumores de guerra, nós vemos a natureza se rebelando. E qual é a sua disposição? Eu espero que nessa mensagem você coloque um pouco o objetivo da tua vida para servir a Cristo. A obra de Deus que você está querendo fazer é num conforto de 4 paredes, é sem correr nenhum risco. Deus nos chama para correr risco pela tua obra. Filipenses 2 fala sobre esse Epafrodito. Lê essa mensagem. Vê se vale a pena correr risco. E como vale a pena correr. Porque Deus é aquele que nos guarda, aquele que nos coloca diante da sua presença. Então, eu quero dizer para vocês: corra risco. Deus se alegra. Deus tem grandes planos. Shalom, graça e paz. Esta mensagem que eu tinha no dia de hoje. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aí ouvindo essa mensagem. Espero que Deus tenha falado com você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.